Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. São 2 da madrugada e fui incomodado a gravar esse vídeo nesse momento. E não se preocupe se minha cara está amassada, porque eu estava deitado, mas preste atenção no que eu quero compartilhar com os irmãos. Antes de eu dormir, eu estava conversando com um irmão chamado Rafael e eu estava falando para ele o como nós perdemos o foco do amor pelo poder. Eu estava compartilhando com ele que nós temos o livro de 1 Coríntios, capítulo 13, 12, 13 e 14. O 13, o 12, o 13 e o 14 fala a respeito dos dons espirituais, principalmente o 12 e o 14. O 13, ele fala a respeito de um caminho para procurar os dons do Espírito. E por que eu fiquei incomodado com isso? Porque nós vivemos uma geração no qual o foco tem sido o poder, o foco tem sido a, a fama, o like, o destaque. E, e assim, hoje nós temos várias escolas de profetas, nós temos os congressos de poder do Randy Clark, que é muito forte, inclusive eu já participei de vários. Temos as conferências e o que parece é que a, a igreja ela se perdeu em deixar de olhar para o próximo e começou a olhar muito para, vamos dizer assim, para o alto de um olhar fora do eixo, porque parou de se preocupar com o próximo. Eu venho de um tempo no qual a gente orava tanto pelas nações, orava tanto pelo próximo, que a gente via nos congressos as pessoas debruçadas com as bandeiras das nações e visitando os hospitais, visitando orfanatos, fazendo trabalhos em comunidade, e hoje parece que isso tem se perdido. E eu vejo assim que talvez os nossos líderes tenham nos ensinado de alguma forma errada, ou talvez nós não entendemos o que eles queriam dizer quando estavam nos ensinando. Eu acredito que possa ser mais essa outra parte, da gente não ter compreendido exatamente o que se estava sendo ensinado. Então, quando nós lemos o livro de 1 Coríntios, capítulo 12, lá no finalzinho, quando ele fala a respeito da diversidade dos dons do Espírito, da unidade do corpo, ele fala assim, ó, versículo 30, todo tem dom de cura? Não. Todos falam línguas? Não. Todos interpretam? Não. Aí olha o 31 e fala assim, ó, procurai com zelo os melhores dons. Então ele está dando uma dica, ele fala assim, procurai os dons espirituais com zelo, ou seja, com fervor, com desejo, com disciplina. Mas aí, o capítulo 13, ele fala o seguinte, logo no início, ó, e agora vos mostrarei um caminho muito superior. Um caminho superior para quê? Para se buscar os dons. Não se busca os dons pelos dons. Se busca os dons com um propósito. E o propósito para os dons é o amor e a compaixão. E parece que nós não entendemos isso. Hoje as pessoas elas querem mostrar que elas sabem profetizar, querem mostrar que elas têm o dom de palavra de conhecimento, mostrar que elas podem curar. E eu quero dizer, nós não podemos nada, irmãos. Nós somos pobres, cegos e nus. Cristo em nós que faz todas as coisas. Você não tem um martelo de Thor na mão que te deixa todo poderoso. Os dons espirituais estão relacionados a uma sensibilidade com o Espírito. Quanto mais você se torna sensível ao Espírito, você flui nos dons. E se você acerta algo, porque vem de Deus, vem de Cristo que está sendo formado em você. Então, nós devemos parar com essa sensação que você tem ali um martelo de Thor na sua mão. Não, cara. Seja humilde. Entenda que os dons espirituais têm um propósito, que é o propósito de tocar as vidas. É você ter peso de amar ao próximo, ter peso de querer ver as pessoas sendo transformadas. Se você não tem isso no seu coração, não tem esse peso, pare de procurar os dons, cara. Primeiro busca o peso.
busca o amor, busca a dedicação de tocar a vida das pessoas. E aí, através desse caminho, você vai buscar os dons espirituais. E aí ele entra no capítulo 14, ele fala, continua falando a respeito dos dons espirituais, e olha o que ele fala, no versículo 1. Seguir o amor e desejar intensamente os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Mas ele fala, deseja os dons espirituais, principalmente de profetizar, mas seguindo o amor. O amor é o caminho para se mover os dons espirituais, para buscar os dons espirituais. Para se ter os dons espirituais, você não tem que achar que você deve buscar os dons espirituais com uma ênfase nos dons, não. Você deve buscar os dons espirituais na ênfase de amar o próximo. E é isso que Deus me incomodou nessa madrugada de compartilhar com vocês. Vamos tocar as vidas, não ser estrela. Você não tem que ficar querendo buscar os dons espirituais porque os dons espirituais te dão um destaque espiritual. Não, cara. O que te dá um destaque espiritual é o quanto você renuncia a sua vida pelo próximo, é o quanto você renuncia a sua vida por Cristo. Isso é o que vai te elevar espiritualmente. O quanto você diminui é o quanto Deus vai te elevar. Amém, irmãos? E é isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Graça e paz a todos. Fui!